Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal. Nesse nosso primeiro encontro, vamos trazer o conceito e a história da epidemiologia. Esse conteúdo será dividido em duas aulas, para que ela não fique tão cansativa, tão enfadonha, porque quando o cansaço chega, o aprendizado, obviamente, vai embora. Então, vamos lá. Ao final da aula, eu trago as referências, as fontes utilizadas para a construção desse nosso conteúdo de hoje. Então, o que é a tal da epidemiologia? Ela é um campo multidisciplinar que estuda a ocorrência, distribuição e determinantes de doenças e agravos à saúde em populações. Qual o objetivo da epidemiologia? Identificar o quê? Os fatores que influenciam a saúde das pessoas, além de determinar estratégias de prevenção e controle dessas doenças. Então, esse nosso primeiro parágrafo, ele é rico em informações, tá bem simples, bem sintetizado, nada impossível de ser internalizado, você vai conseguir memorizar essas informações e se a banca ousar cobrá-las, você vai gabaritar. Vamos lá. Epidemiologia, campo multidisciplinar. Multidisciplinar. Estuda o quê? Ocorrência, distribuição e determinantes de doenças e agravos à saúde das pessoas. Quais os objetivos que a gente conseguiu identificar aqui? É identificar os fatores que influenciam a saúde das pessoas, além de determinar essas estratégias que envolvem prevenção e controle de doenças. Tudo tranquilo, tudo relax. Vamos lá. O termo epidemia tem origem grega e significa o quê? Sobre o povo. Epidemia, sobre o povo. Desde os tempos antigos, as epidemias foram um grande problema para a humanidade e motivaram o desenvolvimento da epidemiologia como uma disciplina. Epidemia, sobre o povo, ela realmente acaba com as populações humanas ao longo da história. A gente viveu isso recentemente, com a Covid-19. Porém, tudo isso motiva e contribui para o avanço e desenvolvimento da epidemiologia. No século XIX, com a Revolução Industrial e a urbanização, a necessidade de combater essas doenças transmissíveis se tornou ainda mais importante. Então, vamos lá, dar continuidade à nossa leitura, ao nosso estudo, que já está aqui mastigadinho. Aí tem gente que vem lá nos comentários e diz: poxa, professor, você só lê o slide. As pessoas não sabem o que é que tem por trás de tudo isso, dessa suposta somente leitura. Tem estudo, tem construção de conteúdo, tem separação de material, tá? Tem também a redigitação, a reconstrução dessas informações, muitas vezes conteúdos que são digitados do zero por mim, tá? Já foram escritos por mim, então não é uma simples leitura. Parece, muitas vezes, o professor só está lendo. Não, estou lendo depois que eu trouxe as informações, depois de muito trabalho, muita paciência, organizando o material X, organizando o material Y. Mas eu agradeço, sim, esse feedback, não estou criticando quem fez essa crítica, até agradeço, para mim estar um pouquinho mais atento. Eu tento trazer sempre um conteúdo acessível para que você não se assuste tanto no dia da tua prova, tá bom? Então, se você gosta ou não gosta, não deixe de comentar, eu agradeço, sim, a sua opinião sempre. Então, vamos lá. A epidemiologia, ela se divide em duas categorias principais. Então, a gente tem que memorizar o quantitativo de categorias, que a epidemiologia se divide, duas, além de sabermos identificar o nome dessas duas categorias. É a descritiva e a analítica. Vamos lá. A epidemiologia descritiva, tem como objetivo identificar a natureza, a extensão, a distribuição das doenças e agravos que atingem a saúde das pessoas, buscando gerar hipóteses
e possíveis causas para essas doenças, para esses agravos. Vamos lá. Epidemiologia descritiva. E a epidemiologia analítica. O que é isso, professor? Ela busca estabelecer a relação entre a exposição a determinados fatores e o risco de desenvolver doenças, através de estudos de corte, caso controle e outros. Ok? Então, essa é a tal da epidemiologia analítica. Então, você precisa memorizar, sim, o quantitativo, 2 categorias, tá? E também o nome, né, dessas 2 epidemiologias. Por quê, professor? Porque podem cair até mesmo a exemplificação, a explicação, né, do que cada uma é. O professor não entende muito bem esses estudos de corte, né, quando você pega um grupo específico, né, para construir um gráfico, estudar uma doença, né? Por exemplo, estudo de corte, né? Eu pego crianças, né? Pego 100 crianças, 50 são expostas, né, a água, a saneamento básico inadequado, e 50 crianças estão expostas a saneamento adequado. Eu vou lá, comparo depois de um certo período de tempo que eu determinei, né, as doenças que atingiram as populações específicas desse meu estudo e construo informações, né? Esse é o estudo de corte. Vamos lá. A epidemiologia tem uma variedade de aplicações, incluindo a epidemiologia clínica, investigação de surtos, a avaliação de programas de intervenção e monitoramento de doenças crônicas. Então, a epidemiologia ela faz parte, sim, do trabalho diário, embora muitos não percebam. Está lá presente no trabalho do enfermeiro, do médico, do ACS, do ACE, do técnico em saúde bucal, do dentista, simplesmente de todos que fazem parte da saúde pública. A epidemiologia está presente no teu trabalho, reforçando aqui, mesmo que você não perceba, mesmo que você não esteja se dando conta. Ela também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de políticas públicas de saúde. Lembrando que a qualquer momento você aperta pause, lê novamente no seu tempo, no seu ritmo e só depois volta para cá, né, para você ter a certeza de que não deixou nenhum detalhe escapar, tá bom? A cronologia da epidemiologia remonta à antiguidade, quando os médicos gregos, tá, e médicos romanos interessavam-se pela ocorrência de doenças em populações. Tá? No entanto, foi apenas no século XIX que a epidemiologia começou a se desenvolver como ciência, com a coleta sistemática de dados sobre a mortalidade e a morbidade em populações. Então vamos lá. A epidemiologia tem origem, né, bem remota, na antiguidade, né, com os primeiros estudos e percepções de médicos gregos e romanos. Porém, ela só começou a se desenvolver como ciência no século XIX, né, quando iniciaram-se as coletas de dados e estudos sobre mortalidade e morbidade. Desde então, a epidemiologia evoluiu com o surgimento de novas técnicas estatísticas, novas tecnologias e de análise de riscos. Hoje em dia, a epidemiologia é uma disciplina essencial para a saúde pública, ajudando a identificar ameaças epidemiológicas, avaliar e implementar intervenções de saúde, além de monitorar a eficácia dos programas de saúde. Então, a epidemiologia, tá, está em toda parte quando falamos de saúde pública. Está lá na vacinação, está lá no trabalho do ACS de prevenção, está lá no trabalho do ACE combatendo o vetor. Está em tudo, tá bom? Então, trouxemos aqui conceitos importantes, né, sobre a epidemiologia. Agora vamos trazer um pouquinho de história. Vamos lá. A história da epidemiologia, obviamente, né, é longa e fascinante, atravessando séculos e culturas diferentes. Através de diversas epidemias e surtos ao longo do tempo, ao longo da história, cientistas e médicos foram desenvolvendo métodos para estudar a ocorrência de doenças nessas populações
com o objetivo de prevenir essas doenças e erradicar essas doenças e agravos. Os primeiros relatos sobre a investigação da ocorrência de doenças em populações datam da antiguidade, como a gente acabou de citar no slide anterior, com Hipócrates e outros médicos gregos e romanos interessados em estudar o quê? Epidemias de peste, epidemias de varíola e outras doenças que atingiam as populações daquele período de tempo específico. No entanto, essas investigações eram pouco estruturadas e não havia ainda uma disciplina científica específica dedicada ao estudo desses fenômenos, ok? Então, esses aqui são os primeiros passos. A epidemiologia começou a engatinhar, tá bom, devagarzinho, mas ainda não há uma organização capaz de citarmos aqui, que aqui surgiu a ciência epidemiológica. Não, tá? Os primeiros passos, muito arcaico, nada técnico, nada muito específico. No século XVII, ok, a lepra e a sífilis se espalharam pela Europa, levando à prática de isolamento de doentes em leprosários e a busca por tratamento para a sífilis, ok? Século XVII, olha aí a lepra e a sífilis se espalhando pela Europa. Na Idade Moderna, a varíola foi a grande epidemia a preocupar a Europa, sendo que a introdução da varolização pelo médico inglês Edward Jenner marcou um importante passo na prevenção da doença. No entanto, foi apenas no século XIX que a epidemiologia como campo científico começou a se desenvolver de maneira mais estruturada, graças a quem? A pesquisadores como William Farr, que compilou dados de mortalidade em Londres, e John Snow, que investigou a epidemia de cólera que assolou a cidade de Londres em 1854. Snow foi capaz de identificar a fonte da doença em um poço contaminado e com isso ajudou a prevenir novos casos. Aqui tem uma imagem aqui exemplificando o poço, basicamente. Eu vou fazer aqui um esboço bem simples. Aqui está aqui a doença. A cidade, E aí, que são os doentes de cólera. E o Snow começou a tentar identificar, ver que comportamento ligava essas pessoas. Havia um comportamento igual, que poderia explicar essa epidemia. Ele percebeu que todas essas pessoas coletavam água de uma fonte específica. Aí tinha uma pessoa bem distante que também estava com cólera em Londres. Aí ele pensou que a teoria dele estava equivocada, mas ele visitou essa pessoa e descobriu que essa pessoa também só bebia água dessa mesma fonte contaminada. Ok? Aí a fonte foi isolada, ele ajudou a prevenir novos casos de cólera. Olha aí, a epidemiologia começando a se desenvolver como ciência. Aqui ele já utilizou o método científico, sim, para identificar a origem da cólera que estava assolando Londres em 1854. Tá bom? A partir de então, a epidemiologia passou a incorporar novas técnicas e novos métodos para investigar a ocorrência dessas doenças nas populações, como a análise de dados estatísticos, a identificação de fatores de risco e a modelagem matemática. Nesse trabalho do Snow, a gente já consegue identificar a análise dos dados e também a identificação de fatores de risco. A identificação dos agentes transmissores de doenças, como os vírus, bactérias e parasitas, também permitiu o desenvolvimento de novas medidas de prevenção e de tratamento. Okay? Com o passar do tempo, a epidemiologia se especializou em diferentes áreas, como a clínica, que se dedica ao estudo da ocorrência de doenças em pacientes e o desenvolvimento de novas terapias, e a epidemiologia social, que investiga como fatores sociais e econômicos afetam a saúde da população. A epidemiologia, portanto, é essencial para o desenvolvimento de políticas e programas de prevenção e controle de doenças em todo o mundo. Professor, preciso também dar uma estudada, uma aprofundada sobre as epidemiologias, dependendo do teu edital, se ele for muito simplista, você tem, vale a pena sim você dar uma olhada, só no conceito, como a gente trouxe aqui o conceito,
da epidemiologia clínica e da epidemiologia social. Então, antes da gente finalizar aqui a nossa aula, trago uma cronologia rápida, né, sobre o avanço da epidemiologia. Primeiro, iniciou lá com Hipócrates, né, e outros médicos gregos, estudando as epidemias na antiguidade. Aqui ela ainda não era ciência. Tivemos também a lepra e a sífilis, né, se tornando epidemias na Idade Moderna. O estudo da varíola, introduzido no século XVIII, né, por Edward Jenner. William Farr, né, compila dados de mortalidade em Londres, no século XIX. Tivemos o nosso grande John Snow, que investigou a epidemia de cólera em Londres, em 1854. Depois, técnicas estatísticas e de identificação de agentes transmissores foram desenvolvidas no século XX. Tivemos, né, o surgimento da epidemiologia clínica e social, como áreas especializadas dentro da epidemiologia. E, enfim, a epidemiologia se torna disciplina essencial da saúde pública. Então, a cronologia é bem rápida, bem simples mesmo, né? Só para dar uma reforçada em tudo que a gente leu, tudo que a gente conseguiu aprender na aula de hoje. Então, temos aqui as referências bibliográficas que você tem acesso, pode conseguir traduzir esses materiais, tá? Mas aqui eu já trouxe tudo muito mastigado para você. Aquele abraço, não deixe de comentar, tá? Dar a sua opinião sobre, tá, a construção dessa aula, se valeu a pena, se não valeu, o que é que está faltando, se está tudo ok. Tá bom? Seu feedback, como não canso de falar, é super importante. Aquele abraço, valeu!